Você sabia que existe uma única doença infecciosa que ao longo da história da humanidade já matou mais de 1 bilhão de pessoas? Mais do que guerras, mais do que a peste negra e muito mais do que a Covid. E o mais assustador, ela não ficou no passado. Ela está de volta com força total, batendo recordes que a gente não via há décadas. Eu estou falando da tuberculose. Muita gente acha que tuberculose é doença do século XIX, coisa de filme antigo. Mas os números mais recentes da OMS vão te chocar. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar as estatísticas atuais, os sintomas que você não pode ignorar, como é feito o diagnóstico e qual é o tratamento baseado nas melhores evidências científicas. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Já se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o teu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. No final compartilha, porque o assunto de hoje é de utilidade pública. Bom, vamos ao que interessa. Um relatório global de tuberculose da OMS, lançado em 24 de março de 2026, trouxe números alarmantes. Foram estimados 10,7 milhões de novos casos de tuberculose no mundo em um único ano. Desses, 5,8 milhões eram homens, 3,7 milhões eram mulheres e 1,2 milhão eram crianças. Crianças, meu amigo. Esse é o maior número já registrado desde que a OMS começou o monitoramento global. A doença matou 1,23 milhão de pessoas só em 2024, mantendo-se como a doença infecciosa que mais mata no planeta, superando inclusive a Covid-19 e o próprio HIV. E olha isso, 150 mil dessas mortes foram entre pessoas com HIV. Para colocar em perspectiva, a tuberculose mata mais de 3.300 pessoas por dia. No Brasil, a situação também é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem cerca de 80 a 85 mil novos casos todo ano, com aproximadamente 5 mil mortes aí todos os anos. O Brasil fica então na lista da OMS dos 30 países com a maior carga de tuberculose no mundo. Os estados com maiores incidências são Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco. A doença costuma atingir então populações mais vulneráveis, pessoas em situação de rua, a população carcerária, pessoas vivendo com HIV e as comunidades indígenas. Estima-se que cerca de 1/4 da população mundial esteja infectada de forma latente pelo Mycobacterium tuberculose. São quase 2 bilhões de pessoas carregando a bactéria sem saber. E entre 5 a 10% delas vão desenvolver a doença ativa ao longo da vida. Como a tuberculose se espalha? A tuberculose é causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch, descoberto por Robert Koch em 1882. E a transmissão é aérea, ou seja, quando uma pessoa com tuberculose pulmonar ativa tosse, espirra, fala, ela libera gotículas minúsculas, chamadas ali de aerossóis, que contêm o bacilo. E essas partículas podem ficar suspensas no ar ali por horas, especialmente em ambientes mais fechados, mal ventilados. Aí basta você inalar uma pequena quantidade desses bacilos para se infectar. Porém, nem todo mundo que se infecta fica doente. O sistema imunológico consegue conter a infecção na maioria dos casos. Muitas vezes, nosso corpo é capaz de criar o que chamamos de tuberculose latente. A pessoa está infectada, mas não tem sintoma e também não transmite a doença. O problema é quando a imunidade ela cai. E aí, você precisa estar atento aos sintomas dessa doença, porque ela pode ser confundida aí com muitas outras doenças. Os 7 sintomas da tuberculose. A forma mais comum é a tuberculose pulmonar, que representa cerca de 80 a 85% dos casos. E ela pode causar 7 sintomas. Primeiro sintoma, tosse persistente. Esse é o principal sintoma de alerta. Não estou falando de uma tosse, de uma gripe ali que passa em poucos dias. É uma tosse que insiste, que não melhora, que muitas vezes é produtiva ali com catarro. Então toda pessoa com tosse por 3 semanas ou mais deve ser investigada para tuberculose. Isso é protocolo do Ministério da Saúde. É um primeiro sintoma aí para você ficar de olho. Segundo sintoma, hemoptise. Hemoptise é uma tosse com sangue. Por que isso acontece? A tuberculose causa uma inflamação muito severa nos pulmões. Essa inflamação destrói o tecido pulmonar, que é o que a gente chama ali de necrose. Quando esse tecido morre, ele também danifica os vasos sanguíneos que passam ali perto. A parede desses vasos então fica exposta a esse processo inflamatório e necrótico. Quando essa parede fraca então se rompe, o sangue extravasa. Ou seja, vaza ali para dentro da cavidade pulmonar e chega às vias aéreas. Por isso que a pessoa então tosse muitas vezes ali com sangue. Muitas vezes com bastante sangue. Se você, lógico, então está tossindo sangue, você precisa procurar um médico imediatamente. Isso não é brincadeira. Terceiro sintoma, febre vespertina. É uma febre baixa, geralmente 37,5 a 38,5,
Mas o diferencial é que ela aparece predominantemente no final da tarde e no início da noite. Esse padrão é bastante característico da tuberculose. Você acorda bem, mas conforme o dia vai passando, a tua febre ela sobe. Quarto sintoma, sudorese noturna. O paciente costuma acordar de madrugada ali, completamente encharcado de suor. Às vezes, ele precisa até trocar a roupa de cama, trocar o pijama. Isso acontece porque o sistema imunológico está travando uma batalha imensa contra essa bactéria. E essa resposta inflamatória se intensifica à noite. É um sintoma também muito comum da tuberculose. Quinto sintoma, perda de peso involuntária. Aqui, a gente nota um emagrecimento progressivo, muitas vezes assustador. A inflamação constante, a febre persistente e o metabolismo acelerado fazem o corpo gastar muito mais energia do que o normal. Aí mesmo comendo, a pessoa emagrece. E curiosidade, antigamente a tuberculose era chamada de consunção, que vem de consumir, porque era literalmente isso que acontecia. A doença ia consumindo a pessoa por dentro, aos poucos, até não sobrar quase nada. Sexto sintoma, fadiga e fraqueza. É claro que a gente pode sentir ali cansaço em qualquer doença infecciosa, mas na tuberculose esse cansaço é desproporcional. O corpo está usando toda a energia para combater a infecção. E o pior, é um cansaço que não melhora com repouso. A pessoa dorme, descansa e já acorda com aquela sensação ali de que não dormiu nada. E sétimo sintoma, dor torácica. A pessoa pode ter dor no peito associada à tosse ou à respiração profunda. Isso acontece principalmente quando há comprometimento da pleura, que é a camada que cobre os pulmões. Então a pessoa tem dor ali, principalmente quando puxa o ar ali profundamente. Pessoal, é fundamental lembrar que a tuberculose não atinge apenas os pulmões. A forma extrapulmonar pode afetar gânglios linfáticos, a pleura, os ossos, as articulações, o sistema nervoso central, os rins, o intestino e até o pericárdio. Como fazer o diagnóstico? O diagnóstico precoce é absolutamente crucial. Quanto mais cedo se descobre, mais cedo se trata e menos pessoas são contaminadas. Pra vocês terem uma ideia, um único paciente com tuberculose pulmonar ativa, se não tratado, pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano. Os principais métodos diagnósticos são o teste rápido molecular, que hoje é o exame de escolha recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Ele detecta o DNA do Mycobacterium tuberculose em uma amostra de escarro em apenas 2 horas e ainda identifica a resistência à rifampicina, um dos medicamentos usados no tratamento. A sensibilidade desse exame é superior a 90% em pacientes com baciloscopia positiva. Outro exame importante é a pesquisa do Bar. Esse exame ainda é amplamente utilizado, especialmente em locais com menos recursos. Aí são necessários pelo menos 2 amostras. É um método rápido, barato, mas tem uma sensibilidade mais limitada, em torno de 60% a 70%. Outro exame é o de cultura para micobactérias. Esse é considerado o padrão ouro para o diagnóstico. Ele identifica a espécie e já é feito o teste de sensibilidade aos antibióticos. O grande problema é o tempo, né? Pode levar de 2 a 8 semanas para o resultado sair, porque o crescimento do bacilo é lento. Temos também o raio-x, que não confirma o diagnóstico, mas é fundamental na avaliação do paciente. As imagens clássicas, né, incluem ali o infiltrado nos lobos superiores, cavitações, e aquele padrão miliar, né, parecendo sementes de milho ali no raio-x. E ainda temos a prova tuberculínica, chamada de PPD. Esses testes são usados para identificar tuberculose latente. O PPD é uma injeção intradérmica que gera uma reação local medida após 48, 72 horas. Ele identifica se a pessoa teve contato prévio com bacilo, mas não diferencia infecção latente de doença ativa. Como tratar? Como eu disse antes, o mais importante é fazer o diagnóstico precoce para que o paciente seja tratado o mais breve possível. A cura existe, mas exige compromisso de quem está se tratando. Essa doença tem cura em mais de 95% dos casos, quando o tratamento é feito corretamente. No Brasil, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS e segue o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde. O tratamento é realizado em 2 fases. A fase intensiva, que dura 2 meses e com 4 medicamentos tomados diariamente. E fase de manutenção, que dura 4 meses, com 2 medicamentos tomados também todos os dias. Então, no total, 6 meses de tratamento para a forma pulmonar. Para algumas formas extrapulmonares, como a meningite tuberculosa ou a tuberculose osteoarticular, o tratamento pode se estender para 9 a 12 meses. Aqui, pessoal, o maior desafio não é a falta de medicamento, é a adesão ao tratamento. Muitos pacientes começam a se sentir melhor após algumas semanas e abandonam a medicação antes do tempo. Isso é bem comum. E esse abandono é desastroso por 2 motivos. O paciente pode recair com a doença e pior, pessoal, pode desenvolver a tuberculose multiresistente, que é a resistência de pelo menos 2 medicações utilizadas no tratamento. Mas me fala aí, você conhece alguém que já teve tuberculose? Ele tratou direitinho ou ele se perdeu ali durante o tratamento?
como fazer a prevenção da tuberculose. A vacina BCG, aplicada ao nascer no Brasil, protege contra as formas graves da tuberculose na infância, como a meningite tuberculosa e a forma miliar. Porém, sua eficácia em prevenir a tuberculose pulmonar no adulto é limitada e variável. Novas vacinas estão em fase avançada de desenvolvimento e representam, lógico, uma grande esperança. E quais são as medidas, então, de prevenção? Ambientes bem ventilados, busca ativa de casos, tratamento da tuberculose latente em grupos de risco e, sobretudo, o diagnóstico e tratamento precoce dos casos ativos. Aí você consegue interromper essa cadeia de transmissão. Pessoal, a tuberculose não é doença do passado. Ela está aqui, agora, matando mais de 1.000 pessoas por dia. Se você está tossindo há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. O diagnóstico é gratuito, o tratamento é gratuito e a cura é possível. Informação salva vidas. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe aí com alguém que precisa saber disso. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.